Damos as boas-vindas a você, estamos iniciando mais um Repensar e hoje a nossa convidada faz um passeio literário pela principal obra de Chico Xavier, ou melhor dizendo, de André Luiz e Chico Xavier, apresentando e explicando de uma forma clara, envolvente, os importantes detalhes da cidade e da vida de André Luiz. A nossa convidada de hoje é Isabel Scocchi e o livro que ela nos traz tem como título As Surpresas da Cidade Espiritual Nosso Lar. Bom, Isabel, é um prazer recebê-la de novo e para falar de André Luiz. Maravilha! O prazer é todo meu. Hoje a gente vai falar especificamente do livro Nosso Lar, ou seja, né, você detalhou os pontos importantes do livro Nosso Lar para facilitar o nosso entendimento, é isso? Isso mesmo. Esse foi o objetivo seu? Esse foi o objetivo. Ele foi composto por temas, né? E englobando ali os temas que correm ao longo do livro, a gente fez assim um roteirozinho para as pessoas que não entendem alguma passagem, alguma coisa, que viram o filme. Isso, porque agora o filme estimula, né, aqueles que não conhecem o Espiritismo. Eu acho que foi uma coisa muito interessante, porque muitas pessoas têm dúvida, né, tinham dúvidas, assistiram ao filme, algumas tiraram as suas dúvidas ou os seus medos, outras ficaram ainda com um pouquinho de dúvida, outras ficaram com um pouco mais de dúvida. Então, elas vão consultar os livros para entenderem melhor, né? Exatamente. Agora, nesse livro, você tem um colaborador aqui, né? Que é o Marco Antônio Vieira, que fez um índice remissivo e onomástico, né? Vamos explicar o que é isso? Ele fez um índice para as pessoas que querem estudar, né? Procurarem temas dentro de Nosso Lar e tudo mais. E foi ideia dele me chamar como parceira, né? Certo. E a editora achou interessante, me fez esse convite e eu aceitei. Então, ficamos parceiros. Eu escrevia, vamos dizer, eu dei conta da parte literária, né? E ele do índice remissivo, né, que é por temas, e onomástico, que é por nomes. Então, os personagens, né, as pessoas que estão no livro e os temas que estão no livro, é isso? Que ele te dá todo esse índice. Então, eu pego lá, Laura, eu vou lá e ele vai me dizer onde está, mas esse índice... Todas as páginas onde... Do livro Nosso Lar. Do livro Nosso Lar, onde o nome Laura aparece. Tá, porque não é para procurar no livro nesse livro As Surpresas da Cidade Espiritual, porque eu tenho uma colaboradora e ela foi mexer lá no livro e ela me ouviu falando dos índices, né? Então ela falou, deixa eu ver como procura. E ela procurou no próprio livro. E não é no próprio livro. Não é no próprio livro, é no original. No livro Nosso Lar, editado pela FEB, essa última edição. Ah, certo. Porque ela foi... Você foi baseada nessa edição? Foi na última edição. Edição. Que foi nessa última edição que saiu junto com o filme. Com o filme, que até a capa do filme, né? Isso. Bom, então quando a gente quer saber onde está o tema que a gente tem interesse, que hoje, por exemplo, é umbral, né? Atualmente o assunto predileto ou o assunto mais procurado é umbral. Você vai lá e encontra no seu livro, nesse livro a gente encontra sobre umbral e como você costuma dizer, no contexto geral, lá no livro Nosso Lar. No contexto geral, no livro Nosso Lar. No livro Nosso Lar, né, a experiência de André começa no umbral. Certo. Mas ali relata a experiência pessoal dele. Ele mal sabia o que era umbral, ele se sentiu naquele lugar. Mais tarde, né, no decorrer da história,
Lísias conversa com ele a respeito disso. Então, essas informações foram trazidas todas. Para que existe umbral? O que é umbral? Né? Para que existe? Quem vai, por que vai, né? Quem vai, por quê? Né? Então, ali já engloba todo o tema umbral. Na verdade, você está facilitando para a gente, porque quando a gente quer fazer por exemplo, uma palestra, fazer uma aula sobre o livro Nosso Lar, a gente lê o livro, evidente, tem que ler o livro para saber o que acontece, mas você facilita, né, a apresentação do livro, porque você destaca os pontos assim mais... Eu não sei se seriam mais importantes ou... Vamos dizer que são as surpresas do livro, né? A primeira surpresa é a cidade. Uma cidade organizada, né? Perfeitamente organizada, com seus ministérios, com seus trabalhadores, com suas instituições, né? Com as suas lavouras, né? Isso, tudo muito bonito, né? Tudo também, né? Muito bonito, que é uma muito trabalho. Isso, que é uma coisa interessante, né? Quando a gente fala ser humilde não quer dizer ter as coisas todas maltratadas ou mal elaboradas, né? Não, o plano espiritual, tudo muito bonito. É simples, mas tudo muito bonito, muito bem cuidado, com disciplina, com organização, né? André fala disso quando ele visita o campo da música, né? Onde as pessoas se reuniam com muita elegância, com muita beleza e com muita simplicidade também. Verdade, né? Se a gente remontar a Jesus, né? Jesus é um espírito perfeito, mas simples, né? Que falava das coisas mais complexas de uma forma simples, né? De uma forma agradável, sem rebuscar, porque aí todos podem compreender, não é mesmo? Exatamente. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando desse livro, As Surpresas da Cidade Espiritual Nosso Lar. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos falando sobre o livro As Surpresas da Cidade Espiritual Nosso Lar. Estamos conversando com Isabel Scocchi. Bom, Isabel, mais um livro muito interessante para a gente, que traz lições importantes. A gente já até falou que esse livro não exclui a leitura do Nosso Lar, né? De forma alguma. De forma alguma. Mas a gente consegue destacar, como você falou, alguns detalhes que ficam desapercebidos, né? E como a gente já comentou em outro programa sobre um outro livro também que você nos trouxe sobre a André Luiz, né? Nós precisamos, acho que, aprender a ler, né? Não é mesmo? A estudar o livro, né? Já que a leitura é um lazer, a gente não precisava correr para ler, né? Ler, reler, ver o que entendeu do livro, né? Que lições pode tirar. Essa é a grande, a grande atitude na leitura, ou o grande detalhe da leitura. Vamos dizer que quem tem pressa pode ler rapidinho? E depois reler devagar, né? É como um filme, né? Como os filmes que a gente vê. Às vezes a gente vê numa ansiedade de ver o final, né? Depois a gente, já sei o final, agora eu vou reler. Agora eu vou ver devagar. Para ver os detalhes, né? Isso, né? Porque os livros de André Luiz têm muita ação. Então a tendência é a gente seguir a ação para sentir o desenrolar da coisa. Isso. E nisso nós passamos por cima de muitos conceitos, porque são livros muito densos, muito profundos. Sim, E quando a leitura é mais superficial, fica muita coisa, né, para trás. Tanto é que a gente já comentou isso, né? Lendo várias vezes o mesmo livro, cada vez que a gente lê, a gente percebe outras coisas que não tinha percebido antes. Sim. Né? Então, às vezes alguma coisa... Isso se deve à densidade do livro. E às vezes também,
a situação que você está vivendo atual, né? No momento em que você está lendo o livro. Às vezes, as dificuldades que você está vivendo no momento da leitura te levam a perceber algumas situações parecidas com aquilo que você está vivendo e outras ficam para um outro momento. Exatamente. Pode ser isso também, né? Também. A gente se afiniza com determinados temas, determinados personagens, né? E aqui nesse livro seu, você destaca alguns pontos que eu achei interessante, né? Porque, como você fala, os detalhes. Eu li Nosso Lar 4 vezes só, né? Porque eu acho que ainda tem muita coisa para eu perceber no livro, né? Mas nas primeiras vezes, a situação da neta de Dona Laura não me chamou a atenção. Ela só me chamou a atenção quando eu assisti o filme Nosso Lar. Que ela quis voltar, ela não aceitava No filme é assim, né? Ela quer voltar, ela não aceita a situação dela de desencarnada, ela não aceita que o noivo tenha uma outra pessoa, outro relacionamento, né? E aqui no livro você vai mostrando essas situações para nós, né? O bônus hora, né? Hoje também é um outro tema que chama atenção. Porque dá a impressão que, como é espiritual, é de graça, né? Na verdade, o bônus hora é assim, um incentivo para quem trabalha. Sim. Né? Que as pessoas têm o básico lá, mas quem trabalha merece. Só que André Luiz fala que o valor da hora pertence realmente a Deus. Aquilo não é um pagamento pelo serviço que você faz, é um incentivo. Porque, na verdade, quem aprende, quem se beneficia com isso é você mesmo. Exatamente. Mal beneficiado. O valor do seu trabalho pertence a Deus. André Luiz diz isso. E isso a gente pode trazer para cá, né? A gente não precisa esperar ir para a pátria espiritual para começar essa atitude ou essa conduta, né? Você já pode começar aqui. Já podemos começar aqui. Então, esses são os grandes exemplos que a gente precisa pegar para o nosso dia a dia, até mesmo para nos beneficiarmos, porque quanto mais você aprende a desfrutar dos benefícios que a lei do progresso te dá, melhor, né? E você não se beneficia sozinho, Sim, né? Porque existe a questão da me fugiu a palavra agora. Da intercessão, né? A gente vê muita intercessão na obra do André Luiz. Sim, aquela senhora que vai com ele lá no ministério, querendo ajudar os filhos, mas ela não tinha nem o mérito, né? A questão do trabalho traz o mérito, né? É aí que é o que pertence a Deus, é o mérito de cada um. Você mostra claramente. Nós podemos adquirir mérito aqui, né? Sim. Não precisa esperar para passar do outro Verdade. lado. É como eu faço uma analogia com aqueles que estão aguardando a volta de Jesus para resolver toda a situação. Eles estão perdendo tempo, porque Jesus já mostrou para nós a conduta. E esses espíritos, André Luiz, Emmanuel, Bezerra de Menezes, próprio Chico Xavier e esses que estão aqui chegando também, né? Eles estão mostrando para nós, olha, o seu tempo é agora, o presente é o importante, né? Não, nem o futuro nem o passado. Eles se entrelaçam, mas o momento importante é o de hoje, né? E André Luiz mostra isso. E cada um veio e fez a sua parte, faça a sua parte você também, né? A gente fica muito na espera do externo, né? Do fora para dentro, de alguém que faça para nós. André Luiz pode fazer por nós. Cheguei a ter uma companheira que me pediu um recibo, né? Na aula de doutrina, um recibo para ela ir para Nosso Lar. Eu falei, quem me dera eu ter essa autoridade ou essa possibilidade, né? E se tivesse, não o faria,
porque cada um é que tem que conquistar o seu espaço, né? E o André Luiz mostra isso nos seus livros claramente. E principalmente no nosso lar. E esse espaço deve ser conquistado sem segundas intenções, né? Sem pensar em ir para nosso lar, né? Também. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Repensar. Hoje nós estamos conversando com Isabel Scocchi e o livro em destaque é As Surpresas da Cidade Espiritual Nosso Lar. Bom, Isabel, a gente está falando das surpresas. O que para você são as surpresas, né? Eu acho que para quem não lê o livro Nosso Lar, tudo é surpresa, né? Mas existem alguns pontos que efetivamente são surpresas para nós, né? Bom, a primeira surpresa é a mega cidade, né? Sim, sim. No plano espiritual. Quem imaginava que nos anos 40 existia uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, né? Exato, perfeitamente organizada. O sistema de transporte através do aeróbus, né? Anos 40. Verdade. Que, né? Foi relatado isso. A utilização da água. A água tem um conceito maravilhoso no plano espiritual. Ela é utilizada basicamente como alimentação, sim, como remédio. Eles já deram um alerta. Isso é um alerta para nós já há quanto tempo, né? E nós ainda não assimilamos isso. O Lísias fala da água na vida humana de uma forma maravilhosa, de como o mar, né, ele equilibra o nosso meio ambiente. É uma aula de ecologia, aula de ecologia. De amor à natureza. De amor à natureza, esse elemento maravilhoso que ele fala que a alma limpa o corpo e a mente, a água limpa o corpo e a mente, exato, e a alma, né? E se a gente prestar atenção, quando a gente toma um copo de água, simplesmente um copo de água, é uma sensação tão agradável, né, que nenhuma outra bebida nos dá. Mas a gente se esquece muitas vezes da água, né? E prefere outras coisas. O desperdício que a gente ainda tem em relação à água, apesar de todos os avisos, apesar de todos os alertas de que nós ficaremos sem água, né? E a gente ainda não assimilou. Existem alguns países que já estão sem água. Né? E nós estamos aqui. Nós que temos abundância, não cuidamos, né, da nossa riqueza. A gente tem que lembrar que a gente só pode economizar enquanto a gente tem, porque depois não dá para economizar, né? Exatamente. É interessante que quando nós assistimos o filme Nosso Lar, eu adoro tomar sopa. E gosto de beber, e gosto de tomar água. E quando nós saímos do cinema, né, a minha filha e meu marido, os dois lá confabulando, eles falaram assim, eles chegaram à seguinte conclusão, que pelo menos eles tinham algo importante a aprender comigo. Aprender a tomar sopa, porque lá na espiritualidade ou era água ou era sopa, e era uma quantidade pequena, né? Então é interessante que também é uma lição importante, né, Isabel? Exatamente. Nós não precisamos de muita quantidade. A alimentação em nosso lar, o André Luiz fala, que é de acordo com o trabalho que a pessoa desempenha, né? Ali naquele Ministério da Regeneração, que era um trabalho mais pesado, isso, então exigia uma alimentação mais densa, vamos dizer assim. No Ministério da Comunicação, uma mais leve, ainda usa concentrado e sucos, né? Isso. Fala muito em suco também, isso, não só em sopa, mas em suco. Em suco, mas que é uma coisa também da natureza, leve, né? Que traz todo a vitamina, tudo o que você precisa para o seu bem-estar, né?
E fala também da alimentação através da respiração, né? Existem métodos e tudo. É interessante essa parte de alimentação espiritual também. Porque a gente pensa que a alma não precisa de alimento, né? Verdade, verdade. O espírito não precisa, mas nós temos um corpo semimaterial, que é o perispírito, que necessita. Além do que o corpo precisa de esclarecimento, como você fala, né? Precisamos estudar, aprender, porque aprendendo é que a gente vai fazer tudo funcionar adequadamente, né? Exatamente. Como funciona o processo, como funcionam as leis, né? Nós espíritas utilizamos a água fluidificada, né? Como terapia espírita. E a gente está aprendendo a usá-la. Já estamos aprendendo a usar a água como deveríamos. Como deveríamos. E aquela situação que é até meio engraçada, porque eu acho que isso faz bem no filme, de ficar com ela na boca, para você não errar muito, né? Que eu acho que é um conselho muito bem dado e que agora a gente leva num tom de brincadeira, mas a gente nem precisa de pôr a água e ficar com ela na boca, mas de lembrar dessa conduta, para a gente não errar muito, não falar na hora errada, né, Isabel? Eu acho que é uma particularidade com relação a isso também, vem do Clarencio, quando o André começa a se lamentar, né? Que ele diz, olha, se você quer crescer, quer ser uma pessoa superior, né, você cuide do que você fala. Pois é, que nem você fala, surpresa também é o humor, né? O humor faz bem, né? E cuidar do seu humor, cuidar do seu otimismo, enfim, dos seus pensamentos, isso também é algo importante para nós. Cuidar das suas emissões mentais. Né? O que faz uma instituição existir em pleno umbral, por exemplo, um lugar, né, de sofrimento e tudo mais? São as emissões mentais dos trabalhadores que ali estão. Então, eles trazem a luz, né, para aquele lugar, trazem a assistência. André mostra muito isso em seus livros. E a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Comecemos pela nossa casa mental, podemos distribuí-la pela nossa casa, o nosso teto, né? E daí ajudar a colaborar para que o mundo todo se faça melhor, né, Isabel? Exatamente. Quando nós nos melhoramos, o mundo se melhora um pouquinho, né? Bom, a gente agradece muito a sua participação, mais um livro extraordinário, né? A gente agradece e convidamos o nosso telespectador a lê-lo, não é mesmo? Exatamente. Espero que gostem, né? Que a experiência seja válida e que traga muito conhecimento, muita luz. Que André Luiz nos trouxe isso, né? Muito bom. Falamos hoje do livro As Surpresas da Cidade Espiritual na Solar, escrito por Isabel Scocchi. Se você quer adquirir essa obra, entre em contato com a Mundo Maior Editora pelo site www.mundomaior.com.br. E se você quiser fazer alguma sugestão para o programa, escreva para a gente, repensar@tvmundomaior.com.br. Nós temos um encontro na próxima semana. Até lá!